Liderança racional e os desafios contemporâneos da gestão de conflitos direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. 2. Resumo. A intensificação da complexidade organizacional, marcada por ambientes voláteis, incertos, complexos e ambíguos, tem tornado os conflitos interpessoais e intergrupais mais frequentes e visíveis nas instituições públicas e privadas. Neste cenário, a liderança racional, entendida como a capacidade de articular análise lógica, evidências científicas e regulação emocional para orientar decisões, emerge como eixo estratégico para a gestão de conflitos. O presente artigo tem por objetivo analisar, sob perspectiva multi- e interdisciplinar, de que modo a liderança racional pode qualificar a prevenção, o manejo e a transformação construtiva de conflitos organizacionais contemporâneos. Parte-se de revisão teórica crítica sobre conflitos e estilos de liderança, integrando contribuições da psicologia organizacional, da teoria da administração, da sociologia do trabalho e dos estudos em negociação. São discutidos modelos clássicos de conflito e abordagens recentes que relacionam estilos de liderança, inteligência emocional e desempenho, com base em evidências empíricas nacionais e internacionais. O texto articula dados estatísticos recentes sobre a prevalência de conflitos e seus impactos em clima, saúde mental e desempenho organizacional, confrontando perspectivas que enfatizam o caráter disfuncional do conflito com abordagens que o consideram potencialmente criativo quando mediado de forma racional e ética. Conclui-se que a liderança racional não se reduz à frieza cognitiva, mas integra razão e sensibilidade na construção de ambientes psicologicamente seguros, em que divergências são reconhecidas, tratadas de forma transparente e convertidas em aprendizagem coletiva. Palavras-chave: liderança racional, gestão de conflitos, inteligência emocional, clima organizacional, desempenho. 3. Introdução. Os conflitos no trabalho deixaram de ser vistos apenas como desvios indesejáveis para se tornarem indicadores sensíveis da qualidade das relações de poder, comunicação e cooperação nas organizações. Relatórios recentes do Chartered Institute of Personnel and Development indicam que cerca de 26% dos empregados do Reino Unido percebem o conflito como ocorrência comum no cotidiano de trabalho, e aproximadamente 35% relatam ter vivenciado conflitos interpessoais no último ano, CIPD, 2020. Em 2024, nova pesquisa da mesma instituição mostrou que apenas 36% das pessoas que experimentaram conflitos consideram que a situação foi plenamente resolvida, CIPD, 2024. Esses dados ilustram o desafio contemporâneo de gerir divergências em contextos marcados por metas agressivas, pressão por resultados, diversidade crescente de perfis e intensificação tecnológica. Clássicos estudos em psicologia social e organizacional já apontavam que o conflito é inerente à vida coletiva, podendo assumir formas construtivas ou destrutivas. Deutsch, 1973, Pond, 1967. Meta-análises mais recentes demonstram que tanto o conflito de tarefas quanto o conflito relacional tendem a impactar negativamente o desempenho e a satisfação, sobretudo quando não são adequadamente regulados. De DREU, Weingart, 2003. Em paralelo, modelos de liderança evoluíram de visões centradas em traços individuais para abordagens que combinam processos racionais de análise com competências socioemocionais, como na liderança transformacional e na liderança baseada em evidências. Bayes, Riddle, 2006, YUKL, 2013, Nordhaus, 2022. A ideia de liderança racional, tal como adotada neste artigo, não se restringe a uma racionalidade estritamente técnica ou calculista. Trata-se de um modo de liderar que integra pensamento crítico, uso sistemático de dados, clareza de critérios e consciência das próprias emoções e das emoções alheias. Essa perspectiva dialoga com os estudos sobre inteligência emocional, que enfatizam a habilidade de perceber, compreender e regular emoções como componente fundamental da eficácia da liderança. Goleman, 1995, Goleman, 2011. Pesquisas empíricas indicam que estilos de liderança que articulam clareza cognitiva com sensibilidade relacional tendem a reduzir níveis de conflito disfuncional e a proteger o bem-estar das equipes. Dosset, Poitras, Chenevert, 2009, em et al., 2022. O problema central que orienta este estudo pode ser formulado nos seguintes termos: em que medida a liderança racional é capaz de responder aos desafios contemporâneos da gestão de conflitos, transformando situações potencialmente destrutivas em oportunidades de desenvolvimento individual e organizacional. O objetivo geral é analisar criticamente o papel da liderança racional na prevenção, mediação e resolução de conflitos, com ênfase em contextos organizacionais complexos.
Como objetivos específicos, busca-se discutir fundamentos teóricos dos conflitos organizacionais, examinar evidências empíricas sobre a relação entre estilos de liderança, conflitos e desempenho, e propor implicações práticas para a formação e atuação de líderes em diferentes setores. A justificativa acadêmica reside na necessidade de aproximar abordagens tradicionais de gestão de conflitos, frequentemente centradas em regras e procedimentos, de perspectivas mais integradas que contemplem cognição, emoção, cultura e poder. Ao confrontar autores clássicos, como Rain, 2002, 2017, Deutsch, 1973, Fisher, Uri e Patton, 2011, com estudos recentes que analisam conflitos sob a lente da inteligência emocional e do clima emocional de equipes, em et al., 2022, Shabani, Belluli, Kerimi, 2022, Diana et al., 2024, o artigo pretende contribuir para uma compreensão mais robusta e interdisciplinar do tema. Do ponto de vista social e organizacional, a relevância do debate é reforçada por estudos que mostram o custo econômico e humano dos conflitos mal geridos. Análises internacionais estimam que trabalhadores gastam, em média, algumas horas por semana lidando com conflitos, o que, somado, representa centenas de milhões de dias de trabalho desviados de atividades produtivas, CMOE, 2023. Além de perdas financeiras, conflitos prolongados estão associados a adoecimentos psíquicos, como ansiedade e depressão, aumento de afastamentos, rotatividade e deterioração da confiança entre equipes, Einarsen et al., 2011, Diana et al., 2024. Nesse contexto, a formação de lideranças capazes de manejar conflitos com racionalidade, empatia e ética deixa de ser um diferencial para se tornar necessidade estratégica. 4. Desenvolvimento. A compreensão do papel da liderança racional na gestão de conflitos exige, inicialmente, uma análise mais detida da natureza multifacetada do conflito organizacional. Sob a perspectiva clássica, o conflito pode ser entendido como um processo no qual uma parte percebe que seus interesses, necessidades ou valores são contrariados ou ameaçados por outra parte. Pond, 1967, Rain, 2002. Estudos posteriores diferenciaram conflitos de tarefa, centrados em divergências quanto a objetivos e meios de trabalho, e conflitos relacionais, marcados por tensões pessoais, emoções negativas e hostilidade. JEHN, 1995, JEHN, Mannix, 2001. Meta-análises apontam que ambos os tipos tendem a prejudicar o desempenho quando se mantêm em níveis elevados e não são acompanhados de mecanismos adequados de regulação, de DREU, Weingart, 2003. É nesse cenário que a liderança assume papel estruturante. A literatura sobre liderança transformacional, por exemplo, descreve líderes capazes de inspirar uma visão compartilhada, estimular intelectualmente as equipes e oferecer consideração individualizada, o que cria um contexto menos propenso à escalada de conflitos destrutivos. Bass, Ridio, 2006. Pesquisas empíricas mostram que dimensões como motivação inspiradora e consideração individual diminuem conflitos relacionais e favorecem formas cooperativas de resolução. Dosset, Poitras, Chenevert, 2009. Em estudo com equipes de saúde, Almost et al., 2016, observaram que intervenções em comunicação e gestão de conflitos exercidas por líderes formais reduzem significativamente a frequência de confrontos hostis e percepções de clima tóxico. A noção de liderança racional se aproxima dessas abordagens, mas enfatiza, de maneira explícita, o uso deliberado de processos analíticos e dados objetivos na tomada de decisão e na mediação de conflitos. Em organizações complexas, marcadas por múltiplos interesses e pressões regulatórias, a liderança meramente carismática é insuficiente. Torna-se necessário que líderes sejam capazes de identificar causas estruturais dos conflitos, como ambiguidade de papéis, metas conflitantes, sobrecarga de trabalho ou incentivos contraditórios, em vez de atribuir as tensões exclusivamente a choques de personalidade. Estudos recentes em ambientes de alta demanda indicam que grande parte dos conflitos decorre de falhas de desenho organizacional e não apenas de traços individuais. Bark, Hartwig, 2004, Diana et al., 2024. Sob uma perspectiva racional, o líder atua quase como um analista de sistemas sociais, examinando os padrões de interação que favorecem mal-entendidos e injustiças percebidas. Ao mesmo tempo, esse líder precisa lidar com a dimensão emocional do conflito. A inteligência emocional, conceito desenvolvido originalmente por Goleman, 1995, tem sido relacionada à maior capacidade de reconhecer sinais precoces de tensão, nomear emoções em jogo e promover diálogos em que as partes se sintam escutadas.
Pesquisas com estudantes de enfermagem mostram que estilos de gestão de conflitos mais colaborativos estão associados a níveis mais elevados de inteligência emocional. Chan, Sit, Lau, 2014, sugerindo que raciocínio claro e competência emocional não são polos opostos, mas dimensões complementares da liderança eficaz. A literatura sobre estilos de manejo de conflitos, derivada de instrumentos como o modelo de Thomas Kilmann, destaca 5 orientações básicas: competição, acomodação, evitação, compromisso e colaboração. O instrumento Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument, frequentemente utilizado em avaliações organizacionais, classifica essas orientações com base na assertividade e na cooperação. Thomas Kilmann, 1974. Estudos comparativos mostram que estilos excessivamente dominantes ou evitativos tendem a agravar conflitos, ao passo que abordagens colaborativas, que buscam soluções mutuamente satisfatórias, se associam a melhor desempenho e clima. Rain, 2002, Shabani, Belluli, Kerimi, 2022. A liderança racional tende a privilegiar a colaboração, mas reconhece que, em determinadas situações, estilos mais diretivos ou de compromisso podem ser necessários, desde que fundamentados em critérios transparentes e comunicados com respeito. Pesquisas recentes têm aprofundado a compreensão dos mecanismos emocionais que conectam estilos de gestão de conflitos, liderança e resultados de equipe. Em et al., 2022, em estudo com mais de 100 equipes na China, demonstraram que o estilo cooperativo de manejo de conflitos dos líderes prediz um clima emocional positivo na equipe, o qual, por sua vez, aumenta a paixão de equipe, entendida como entusiasmo compartilhado e engajamento duradouro com as tarefas coletivas. Os autores argumentam que, quando o líder lida com conflitos de forma aberta, respeitosa e orientada à solução, transmite a mensagem de que divergências são legítimas e podem ser tratadas sem humilhação. Essa postura reduz o medo de retaliação, fortalece o sentimento de segurança psicológica e favorece a inovação. Em linha semelhante, estudos em empresas da Indonésia indicam que a liderança transformacional exerce papel moderador importante na relação entre conflito de trabalho e desempenho dos empregados. Herianto et al., 2022, encontraram que o conflito está associado negativamente ao desempenho, mas que esse efeito é atenuado quando os líderes adotam práticas transformacionais, como reconhecimento, apoio e comunicação clara. Em outras palavras, a qualidade da liderança não elimina o conflito, mas pode impedir que ele se torne destrutivo. Esses achados convergem com revisões que apontam a liderança como um dos principais facilitadores de sistemas de identificação precoce e resolução construtiva de conflitos. Almost et al., 2016, Rain, 2017. Dados recentes ressaltam, ainda, a distância entre a percepção de gestores e a experiência concreta dos trabalhadores em relação à resolução de conflitos. Relatório da CIPD mostra que 81% dos empregadores acreditam fazer o suficiente para prevenir e gerir assédio e bullying, mas apenas 36% dos empregados que vivenciaram conflitos sentem que a situação foi plenamente solucionada. CIPD, 2024. Essa discrepância sugere que políticas formais, por si só, não garantem práticas efetivas. Uma liderança racional precisa ser capaz de interpretar criticamente esses indicadores, reconhecer as limitações dos mecanismos existentes e criar canais acessíveis para escuta, mediação e acompanhamento dos casos. A literatura internacional reforça que o custo do conflito mal administrado vai além da insatisfação subjetiva. Análises baseadas em estudos clássicos apontam que trabalhadores gastam, em média, algumas horas semanais lidando com conflitos, o que, projetado em escala nacional, representa bilhões em salários desviados de atividades produtivas. CMOE, 2023. Além disso, conflitos não resolvidos estão associados a maior incidência de afastamentos por motivos de saúde, adoecimento mental, pedidos de demissão e fracasso de projetos estratégicos. CMOE, 2023, Diana et al., 2024. Em termos organizacionais, isso se traduz em perda de talentos, aumento de custos trabalhistas e erosão da confiança em lideranças e instituições. No contexto brasileiro, autores da área de gestão de pessoas destacam que a forma de exercer a liderança tem impacto direto sobre a qualidade das relações de trabalho. Chiavenato, 2014, argumenta que a liderança contemporânea precisa deslocar-se de um modelo de comando e controle para uma condução baseada em influência, diálogo e construção de sentido compartilhado. Bergamini, 1994, ressalta que liderar é, antes de tudo, administrar significados, ajudando as pessoas a compreenderem por que fazem o que fazem. Quando essa dimensão de sentido é negligenciada, cresce a probabilidade de que mudanças estratégicas ou decisões difíceis sejam interpretadas como arbitrariedades, alimentando ressentimentos e conflitos persistentes.
A liderança racional, ao explicitar fundamentos, objetivos e critérios das decisões, contribui para diminuir interpretações distorcidas e percepções de injustiça. Outro aspecto relevante é o reconhecimento da diversidade como fator simultaneamente gerador de tensão e de riqueza. Estudos sobre conflito indicam que equipes compostas por pessoas de diferentes formações, gêneros, idades e origens tendem a apresentar maior potencial criativo, mas também maior probabilidade de mal-entendidos e choques de valores. Bark, Hartwig, 2004, Madalina, 2016. Em vez de tentar apagar as diferenças, a liderança racional as reconhece explicitamente, estabelece regras de respeito mútuo e cria espaços estruturados para que perspectivas divergentes sejam apresentadas e avaliadas de maneira argumentativa, e não apenas emocional. A construção de culturas organizacionais inclusivas, que condenam práticas de discriminação e assédio, depende tanto de políticas formais quanto do exemplo cotidiano de chefias e gestores. Einarsen et al., 2011, CIPD, 2020. Um ponto de tensão importante na literatura reside na discussão sobre se alguns tipos de conflito de tarefa poderiam ser benéficos para o desempenho. Estudos iniciais sugeriam que níveis moderados de conflito cognitivo poderiam estimular análise crítica e inovação. JEHN, 1995. No entanto, meta-análises posteriores mostraram que, na prática, a distinção entre conflito de tarefa e conflito relacional tende a se diluir, e que ambos se associam, em média, a piores resultados. De DREU, Weingart, 2003. A liderança racional precisa, portanto, ser capaz de incentivar o debate vigoroso de ideias, sem permitir que esse debate se converta em ataques pessoais ou polarizações extremas. Isso implica estabelecer normas claras para a discordância respeitosa, intervir prontamente quando surgem sinais de desqualificação ou humilhação e reforçar que o foco da discussão são os argumentos, não as pessoas. Sob a ótica da teoria da justiça organizacional, Rain, 2002, 2017, destaca que estilos de manejo de conflitos baseados em diálogo, transparência e busca de soluções que considerem os interesses de todas as partes tendem a aumentar percepções de justiça procedimental e distributiva. Em estudo com diferentes contextos organizacionais, Rain, Magner e Shapiro, 2000, verificaram que percepções de justiça influenciam diretamente os estilos de enfrentamento de conflitos adotados por empregados em relação a seus supervisores. Quanto mais justas as práticas percebidas, maior a probabilidade de que os subordinados optem por estratégias integrativas, em vez de evasivas ou agressivas. Trata-se de um círculo virtuoso. Líderes que agem com equidade estimulam comportamentos cooperativos, o que, por sua vez, reduz a intensidade dos conflitos e fortalece a confiança mútua. A formação de líderes racionais, portanto, não se limita à transmissão de técnicas de negociação ou de fórmulas de conduta. Envolve o desenvolvimento de competências cognitivas, emocionais e éticas. Do ponto de vista cognitivo, exige capacidade de análise sistêmica, pensamento crítico e uso de evidências, por exemplo, leitura de indicadores de clima, saúde e desempenho, e não apenas de resultados financeiros. No plano emocional, requer habilidades de escuta ativa, empatia, autocontrole e manejo de conversas difíceis. No plano ético, demanda compromisso com a dignidade das pessoas, com a não violência simbólica ou psicológica e com a construção de ambientes onde discordar não implique punição velada. Programas de desenvolvimento gerencial que integram essas dimensões têm mostrado resultados promissores em termos de redução de conflitos disfuncionais e melhora do engajamento. Almost et al., 2016, Rocker, Wilmot, 2021. Finalmente, a gestão contemporânea de conflitos exige uma postura preventiva por parte da liderança. Em vez de atuar apenas quando o conflito já está instalado, líderes racionais investem em diagnósticos periódicos de clima, em políticas claras de enfrentamento de assédio e discriminação e em espaços estruturados de diálogo, como reuniões de alinhamento e supervisões coletivas. Ao reconhecer que o conflito é fenômeno inevitável, mas não necessariamente destrutivo, esses líderes ajudam a deslocar a cultura organizacional de uma lógica de silenciamento para uma lógica de escuta e aprendizado. A racionalidade, neste contexto, não se opõe à humanidade, ao contrário, oferece ferramentas para que a complexidade das relações de trabalho seja tratada com mais lucidez, responsabilidade e cuidado. 5. Conclusão. A análise realizada permite afirmar que a liderança racional constitui um eixo estratégico para enfrentar o desafio contemporâneo da gestão de conflitos nas organizações. Em um ambiente de trabalho marcado por alta complexidade, pressão por resultados e diversidade de perfis, o conflito tende a emergir com frequência e intensidade. Quando não é adequadamente manejado, converte-se em fonte de sofrimento psíquico, perda de produtividade, adoecimento e ruptura de vínculos.
Quando, porém, é reconhecido, nomeado e conduzido com racionalidade, sensibilidade e ética, pode tornar-se oportunidade de revisão de processos, inovação e fortalecimento de laços de confiança. Ao integrar evidências clássicas e estudos recentes, observou-se que estilos de liderança que combinam clareza cognitiva, uso sistemático de dados e competências emocionais tendem a reduzir níveis de conflito destrutivo e a favorecer climas de segurança psicológica. Pesquisas empíricas demonstram que a forma como líderes lidam com divergências influencia diretamente o clima emocional das equipes, a paixão pelo trabalho e o desempenho organizacional, em et al., 2022, Herianto et al., 2022, Diana et al., 2024. Ao mesmo tempo, relatórios internacionais evidenciam uma lacuna entre a percepção de gestores quanto à eficácia de suas políticas de gestão de conflitos e a experiência concreta dos trabalhadores, CIPD, 2020, CIPD, 2024, o que reforça a necessidade de lideranças mais reflexivas e abertas ao feedback dos subordinados. Uma liderança genuinamente racional não se confunde com frieza ou distanciamento afetivo. Pelo contrário, pressupõe a capacidade de reconhecer as próprias emoções e as emoções dos outros, de escutar relatos de sofrimento sem minimizar sua importância e de tomar decisões baseadas em princípios de justiça e respeito. Ao administrar conflitos, líderes racionais procuram diferenciar problemas de estrutura dos problemas de relacionamento, investigando causas organizacionais subjacentes às tensões e evitando explicações simplistas centradas em características individuais. Essa postura reduz o risco de personalização excessiva dos conflitos e contribui para a construção de soluções mais sustentáveis. Do ponto de vista prático, os achados deste artigo apontam para algumas direções. Em primeiro lugar, programas de formação de lideranças precisam incluir, de forma explícita, conteúdo sobre gestão de conflitos, justiça organizacional e comunicação não violenta, articulando teoria e prática. Em segundo lugar, as organizações devem fortalecer sistemas de monitoramento de clima, canais confidenciais de denúncia e procedimentos de mediação, garantindo que políticas formais de enfrentamento de assédio e discriminação se traduzam em ações efetivas. Em terceiro lugar, recomenda-se que metas e indicadores de desempenho de líderes incluam dimensões relacionadas à qualidade das relações de trabalho, evitando que a pressão por resultados numéricos estimule estilos autoritários ou negligentes no manejo de conflitos. Como perspectiva para pesquisas futuras, seria relevante aprofundar estudos quantitativos e qualitativos no contexto brasileiro, explorando como diferentes setores econômicos articulam racionalidade e emoção na gestão de conflitos, e quais práticas de liderança se mostram mais eficazes em ambientes marcados por precarização e desigualdade. Ademais, investigações interdisciplinares envolvendo psicologia, administração, direito e saúde do trabalhador podem contribuir para o desenho de modelos mais abrangentes de prevenção e resolução de conflitos organizacionais. Em síntese, a liderança racional não oferece uma fórmula simples para eliminar conflitos, mas propõe uma forma mais lúcida, ética e humanizada de conviver com eles. Ao reconhecer o conflito como parte constitutiva da vida coletiva e ao desenvolver competências para mediá-lo com equilíbrio entre razão e sensibilidade, líderes e organizações caminham na direção de relações de trabalho mais justas, saudáveis e produtivas. 6. Referências. 1. Adome, Sharenana E. Ani, Samuel O. Conflict Management in Nigerian University Libraries. Library Management, Bingley, V. 27, número 8, p. 520 a 530, 2006. 2. Almost, Joan et al. Managing and Mitigating Conflict in Healthcare Teams, An Integrative Review. Journal of Advanced Nursing, Oxford, V. 72, número 7, p. 1490 a 1505, 2016. 3. Barke, Henry, Hartwig, John. Conceptualizing the Construct of Interpersonal Conflict. International Journal of Conflict Management, Bingley, V. 15, número 3, p. 216 a 244, 2004. 4. Bass, Bernard M. Riedel, Ronald E. Transformational Leadership. 2. Ed. Marrua, Lawrence Elbaum, 2006. 5. Bergamini, Cecília Whitaker. Liderança, Administração do Sentido. São Paulo, Atlas, 1994. 6. Chan, Jane C. Y. Sid, Elaine N. M. Lau, Winnie M. Conflict Management Styles, Emotional Intelligence and Implicit Theories of Personality of Nursing Students, a Cross-Sectional Study. Nurse Education Today, Edinburgh, V. 34, número 6, p. 934 a 939, 2014.
7. Chiavenato e Dalberto. Gestão de pessoas, o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 4. ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2014. 8. CIPD, Managing Conflict in the Modern Workplace. London, Chartered Institute of Personnel and Development, 2020. Disponível em acesso em 29 de novembro 2025. 9. CIPD, Only around a third of employees feel the conflict they experienced at work has been fully resolved. London, Chartered Institute of Personnel and Development, 2024. Disponível em acesso em 29 de novembro 2025. 10. CMOE, Workplace Conflict, Statistics that Reveal Its Cost. Salt Lake City, Center for Management e Organization Effectiveness, 2023. Disponível em acesso em 29 de novembro 2025. 11. Didreu, Karsten K. W. Weingart, Lori R. Task vs Relationship Conflict, Team Performance, and Team Member Satisfaction, a Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, Washington, v. 88, número 4, p. 741 a 749, 2003. 12. Deutsch, Morton. The Resolution of Conflict, Constructive and Destructive Processes. New Haven, Yale University Press, 1973. 13. Diana, Anand et al. Workplace Conflict and Performance of Organizations. International Journal of Research and Innovation in Social Science, Delhi, v. 8, número 10, p. 2223-2234, 2024. Disponível em acesso em 29 de novembro 2025. 14. Doucet, Olivier, Poitras, Jean, Chenevert, Denis. The Impact of Leadership on Workplace Conflicts. International Journal of Conflict Management, Bingley, v. 20, número 4, p. 340 a 354, 2009. 15. Einarsen, Stali V. et al. Bullying and Harassment in the Workplace, Developments in Theory, Research, and Practice. 2. ed. Boca Raton, CRC Press, 2011. 16. Fischer, Roger, Uri, William, Patton, Bruce. Getting to Yes, Negotiating Agreement Without Giving In. 3. ed. New York, Penguin Books, 2011. 17. Goleman, Daniel. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 1995. 18. Goleman, Daniel. Liderança. A inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 19. Herianto, Badi et al. Moderating Role of Transformational Leadership in the Relationship Between Work Conflict and Employee Performance. Cogent Business e Management, London, v. 9, N, 1, 2.105.578, 2022. Disponível em acesso em 29 de novembro 2025. 20. Rocker, Joyce L. Wilmot, William W. Interpersonal Conflict. 11. ed. New York, McGraw-Hill, 2021. 21. JEHN, Karen A. A Multimethod Examination of the Benefits and Detriments of Intragroup Conflict. Administrative Science Quarterly, Thousand Oaks, v. 40, número 2, p. 256 a 282, 1995. 22. JEHN, Karen A. Mannix, Elizabeth A. The Dynamic Nature of Conflict, a Longitudinal Study of Intragroup Conflict and Group Performance. Academy of Management Journal, Briarcliff Manor, v. 44, número 2, p. 238 a 251, 2001. 23. Madalina, Oana. Conflict Management, A New Challenge. Procedia Economics and Finance, Amsterdã, v. 39, p. 807 a 814, 2016. 24. Northouse, Peter G. Leadership, Theory and Practice. 9. ed. Thousand Oaks, Sage, 2022. 25. Pond, Louis R. Organizational Conflict, Concepts and Models. Administrative Science Quarterly, Thousand Oaks, v. 12, número 2, p. 296 a 320, 1967. 26. Rain, M. Afsalur, Toward a Theory of Managing Organizational Conflict.
International Journal of Conflict Management, Bingley, v. 13, número 3, p. 206 a 235, 2002. 27. Rain, M. Afsalur, Managing Conflict in Organizations. 4. ed. New York, Routledge, 2017. 28. Rain, M. Afsalur, Magner, N. R. Shapiro, D. L. Do Justice Perceptions Influence Styles of Handling Conflict with Supervisors. International Journal of Conflict Management, Bingley, v. 11, número 1, p. 9 a 31, 2000. 29. Shabani, Gezin, Belluli, Arberecha, Kerimi, Fidan. The Impact of Conflict Management Styles on Organizational Performance, a Comparative Analysis. Emerging Science Journal, Bratislava, v. 6, número 4, p. 758 a 775, 2022. Disponível em acesso em 29 de novembro 2025. 30. Thomas, Kenneth W. Kilman, Ralph H. Thomas Kilman Conflict Mode Instrument. Mountain View, CPP, 1974. 31. Vergara, Silvia Constante. Gestão de Pessoas. 16. ed. São Paulo, Atlas, 2019. 32. Em Gielin et al. Exploring the Relationships Between Team Leaders Conflict Management Styles and Team Passion, from the Emotional Perspective. Frontiers in Psychology, Lausanne, v. 13, 921.300, 2022. Disponível em acesso em 29 de novembro 2025. 33. YUKL, Gary. Leadership in Organizations. 8. ed. Upper Saddle River, Pearson, 2013. Hashtag Estudando como ou Aprendendo como nunca.